Aí, parte 2, ou segunda parte. Filosofia, capítulo 5, breve olhar sobre a filosofia contemporânea. Página 265, 281. Bom, o que é a filosofia contemporânea? A gente já trabalhou na mesma coisa, mesma ideia que a gente colocou da outra vez. Ela é a categoria de investigação da filosofia para estudar a filosofia recente. Mais uma vez, e aí sempre, não vou usar o primeiro slide, porque ele é chover no molhado, mas o que eu vou dizer não pode chover no molhado, tem que ser recente o tempo todo, algo novo. Primeiro, toda vez que for fazer um trabalho filosófico, o que é um trabalho filosófico? Leitura, exercício ou o que for, qualquer coisa, processo de abstração. Abstrai o conceito de um cara para eu poder entender o conceito de outro que está chegando. Ou, mesmo que eu faça o processo de abstração, eu preciso entender se eles estão tendo ali alguma conversa ou se eles são contraditórios em ideias. E as 3 premissas filosóficas, sempre, todo trabalho filosófico tem que me trazer. Primeira premissa, conhecimento. Segunda premissa, estética, é sempre bela, é sempre uma forma apresentável, ok? E a terceira premissa é a ética, que é a arte do bem viver. Na primeira premissa, como o conhecimento chega para mim, não importa, tá? E é isso que vai pautar a filosofia contemporânea. O que marca a filosofia contemporânea? Se na filosofia moderna a gente teve as bases ali, as ideias específicas, vai marcar um divisor de águas com o Descartes, trazendo a ideia do racionalismo, a ideia do cogito ergo sum, ou seja, eu penso, eu existo, eu marco uma inscrição no mundo a partir de mim, num momento onde existia o empirismo também, e aí esse momento vai ter tanto os empiristas quanto os racionalistas, e na própria idade, na filosofia moderna, a gente chega com o Kant, trazendo, olha, nem o Descartes, nem os empiristas, o homem é que vai fazer essa inscrição, como o homem vai aprender, ok? E aí ele vai trazer, especificamente nas suas obras, né, a ideia de como o homem vai entender esse número, a coisa em si. Então, o Descartes vai fazer um divisor de águas e o Kant vai trazer ali o pontapé inicial para um pensamento de que a gente vai beber das fontes agora nessa filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea abre um leque de informações e revisita filósofos anteriores, inclusive revisita a própria mitologia. Ela abre esse leque de informações. Então, sempre na filosofia, fazendo o processo de abstração, abstraindo conceitos e observando e pautando as premissas filosóficas, o conhecimento, a estética e a ética. Então, a gente vai falar, a gente já falou do Michel Foucault, a gente já falou do Gilles Deleuze e a gente vai falar agora do Jacques Derrida. O Derrida, ele é um filósofo de desconstrução, da desconstrução. Nascido na Argélia, ele morreu em 2004, ele vai trazer a ideia de desconstruir, né? Desconstrução. O processo de desconstruir, ele é muito parecido com o processo de abstração, bem próximo ali, né? Pode até se dizer que, nesse sentido, pode ser igual, eu vou desconstruir e abstrair, né? Mas eu vou desconstruindo as ideias que eu já tinha pré-elaboradas na minha cabeça. Como que eu faço esse processo de desconstrução a partir do Derrida? Ele vai questionar a exclusividade, a certeza e a necessidade da verdade ou de sistemas científicos, desconstruindo o caminho para a emergência de novas e possíveis interpretações. Essa ideia filosófica, a ideia científica, a ideia de que tudo está muito centrado, organizado, sistematizado, o Derrida vai falar, olha, desconstrói, a gente precisa, para que o saber se torne saber e se promulgue saber, para que o saber se torne saber e se promulgue saber, é preciso sempre fazer esse processo de abstração e desconstrução. Ele vai falar desconstrução. Houve uma desconstrução, Jacques Derrida, tá? Desconstruir.
eu só posso saber a partir do momento em que eu desconstruo as ideias. Eu só posso conhecer mais a partir do momento em que eu limpo um pouquinho o campo, né? Faço um pouco esse processo de desconstruir as minhas ideias pré-concebidas, pré-organizadas. E ele não estava falando só numa questão de senso comum, estava falando mesmo num processo científico, ó, de sistemas científicos, não sou eu, briga com o cara e com a apostila. Desconstruindo o caminho para a emergência de novas e possíveis interpretações. Novas e possíveis interpretações do que fora antes, olha aí o Hegel, o sujeito histórico, mais ou menos, do que fora antes, do que é hoje, do que pode vir a acontecer. Eu tenho possibilidades, inúmeras possibilidades. A desconstrução por ele é vinculada em sua obra escrita conceitos que não se fecham a uma única interpretação. São conceitos abertos ou quase conceitos. Então, desconstrução, Derrida, quase conceitos, Derrida. São falas que a gente precisa encontrar no filósofo. Então, o filósofo da desconstrução, uma fala, desconstruir, e ele vai abrir conceitos, né? E vai dar termos como quase conceitos, e está entre aspas também. Na obra Gramatologia, ele apresenta um dos seus modos de desconstrução. A obra Gramatologia, ele vai falar bastante sobre os signos, a forma de representação, que foi o que a gente trata no primeiro slide, tanto da primeira parte, quanto da segunda parte. No primeiro slide ele vai falar sobre essa questão de signo. Por que que a filosofia contemporânea, ela abre tantas outras formas de saberes? A contemporaneidade, ela é marcada pela tecnologia, ela é marcada pela subjetividade, já começa a ser marcada a partir da modernidade, pela subjetividade ali no romantismo, pela tecnologia, e é marcada pelas transformações muito rápidas, numa aceleração muito grande. E numa concepção muito psíquica, muito psicológica. Então, querendo ou não, esse homem de antes deveria, né? Deve ser um homem diferente, mas em alguns momentos não são. Por quê? Não estou falando do meu óculos, que é um grau específico para a minha visão, para a minha deficiência, diferente de um óculos de qualquer outra pessoa, ou da minha pulseira, ou de um objeto que é acabado, pronto para alguém. Ok? Então, essa é a ideia. Na obra Gramatologia, ele apresenta um dos seus modos de desconstrução. O conceito de signo, que era antes utilizado nos estudos de linguística e que se refere às coisas nomeadas, pretendendo indicar o sentido delas à consciência, pelo quase conceito de rastro. O que as obras na linguística falavam sobre signo, o signo é sobre alguma coisa. O signo pode ser uma figura de linguagem, né? O signo pode ser uma roupa, Ele vai dizer, ele vai trocar na sua obra Gramatologia esse sentido da palavra para um quase conceito, e ele vai trocar signo por rastro. Rastro dando a ideia de indício, não um signo. Como eu posso descrever? Tá rolando um meme aí, eu não sei se é meme, vocês me desculpem, mas Sheila, que Sheila? Você viu, Adriano, isso? No Facebook? Tipo assim, se você escutar falando sobre o Adriano, aí se alguém falar assim, que Adriano? O que você falaria? É como se fosse isso. É o signo Adriano, né? Quem o Adriano representa. E ele troca essa ideia de conceito de signo para um quase conceito de rastro. O rastro seria que Sheila, né? Qual é o indício de se falar da professora Sheila? Cala a boca, não fala não, que eu não quero que vocês falem de mim, pelo amor de Deus. Porque vai que sai o palavrão e eu estou ferrada. Não posso me queimar. Então, ele troca na obra Gramatologia essa representação, essa apresentação de signo por quase conceito, desse conceito de rastro. Grosso modo, para a gente entender, indo aos poucos. Com isso, ele sugere
investigar as coisas sem se apropriar do seu sentido. Então, eu investigo desconstruindo, mas eu não me aproprio, não tomo posse do sentido da coisa em si, tá? Da coisa, daquilo, daquela representação. Trago como um quase conceito de rastro, sugerindo que a realidade nunca nos é dada por inteira. Muito fantástico isso. Isso é fantástico. Até cuspi. Fantástico isso. A realidade nunca nos é dada por inteira. Tudo que você vê não é o real, totalmente. Sempre tem uma coisinha escusa, sempre tem um negocinho atrás, sempre vai ter uma coisinha. Por isso ele não fala de signo, por isso ele traz o quase conceito de rastro. É por isso que ele traz essa ideia. E ele sugere investigar as coisas sem se apropriar do seu sentido, sugerindo que a realidade nunca nos é dada por inteira. Embora possamos rastrear seus indícios e sinais, percorrer suas infinitas trilhas em uma relação sem fim entre o pensamento e a especulação. Pensamento e especulação, questionamento. Apostando assim numa ciência não rigorosa. Para a filosofia, para a ciência, para a sociologia, para os amores, para a política, para a porra toda. Para tudo. Ele está falando da ciência, mas ele está falando para tudo. Tudo que se apresenta a mim não é totalmente o real. É necessário rastrear os seus indícios e sinais. Ponto. Trocando a ideia de signo por a ideia de rastro. Eu não sei falar essa palavra em francês. Différence? Não sei. É o neologismo, né? Que é esse fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova. Então, ele sempre vai trazer, de certa forma, esse conceito de neologismo. Esse conceito em francês, pelo qual se expressa para ele a associação da diferença à noção do erro. Né? Ele vai expressar a associação da diferença à noção do erro, destacando o irregular e o fora do padrão, para incluir o diverso e o outro, ou seja, a alteridade e a diferença. A partir desse neologismo que ele está usando essa palavra em francês, ele vai dizer que eu tenho possibilidade de escavar aquela condição, que é o que ele propõe, rastrear os seus indícios e sinais, porque abre para percorrer as trilhas várias, né, relações, enfim, num pensamento e especulação, apostando numa ciência não rigorosa, a partir do neologismo, que vai me trazer uma ideia de alteridade, ou seja, diferença. A partir do momento em que eu troco os signos por uma ideia de quase conceitos, eu troco o signo por rastro, uso de neologismo e encontro o conceito de alteridade, o conceito do que é diferente e principalmente do que é o outro. Ainda vou tatuar aqui, o outro é um não eu. É a próxima tatuagem, não sei qual braço vai ser. Mas é essa condição de encontrar o outro, essa diferença que vai dar vários indícios e percorrer esse caminho que é o próprio questionamento que gera o conhecimento, sempre. E lembrando que na filosofia eu posso não ter respostas, mas eu preciso o tempo todo me questionar sobre aquilo. Derrida afirma que em toda a história do pensamento, tinha uma vírgula ali, eu não coloquei, filósofos e cientistas são apaixonados pelo conhecimento e se sentem lançados à análise, à apreensão e à afirmação de suas teorias, ou seja, constroem seus sistemas de conhecimento. Então,
Ele está falando que, num certo momento, a própria filosofia, a própria história do pensamento filosófico, os filósofos já construíam ali suas próprias afirmações e teorias, construindo seus sistemas de conhecimento. A partir da sua técnica, que ele vai versar na obra Gramatologia, ele troca o signo por rastro, que é uma ideia de quase conceito, abrindo outras formas de se pensar o pensamento. Contrapondo a esses sistemas, Derrida anuncia que o pensamento-conhecimento é um sistema que se constrói e desconstrói permanentemente, que jamais se impõe a tarefa de esgotar as interpretações do real, mas sim, pelo contrário, em disseminar outras possíveis interpretações. Eu coloquei kkkk, achei muito legal, porque é uma construção e desconstruir o tempo todo de uma maneira permanente, ou seja, ele convida para que o tempo todo eu venha construir e desconstruir permanentemente e jamais impor a tarefa de esgotar interpretações do real, mas sim, pelo contrário, em disseminar outras possíveis interpretações. Eu construo minha forma pensamento, eu construo meu questionamento e devo estar pronta o tempo todo para, ao mesmo tempo em que eu construir, eu possa desconstruir o tempo inteiro. Scherer está falando de gente muito volúvel, não é disso. Ele está falando da possibilidade que o humano tem de ser flexível diante das suas escolhas, diante da sua forma de pensamento, diante dos seus próprios questionamentos e diante daquilo que ele conhece. Eu posso ter me equivocado em construir uma ideia. Então, eu tenho a flexibilidade de desconstruir a ideia. Isso é fantástico para a filosofia, é fantástico para a ciência e deveria ser fantástico para a política. Construir e desconstruir. Estar apto a fazer isso permanentemente. Que jamais se impõe a tarefa de esgotar as interpretações do real, mas sim, pelo contrário, em disseminar outras e possíveis interpretações. E aí a gente fechou o Derrida e a gente agora entra no Sponville. Ele é nascido em 1952, está entre a gente, filósofo, professor de filosofia para o ensino médio. A gente encontra ele na página 272. E o André Comte Sponville, ele vai pensar um sentido espiritual e ateu para as questões da vida. O Sponville, ele vai, por ele ser doutor e professor em filosofia para o ensino médio, ele trabalha com adolescente. Ele vai ter uma nova visão, ele vai trazer uma visão espiritual. Essa espiritualidade que ele está falando é sentido, tá? Numa questão de sentido. E pode ser voltada para essa espiritualidade sem Deus. Ele faz um convite a se pensar o espírito é algo que te move, sem ter uma representação divina. Embora ele não seja ateu, tá? Não está falando de ateísmo, ele está falando de negar Deus, não é isso. Ele está falando de um pensamento em se pensar umas questões da vida, numa espiritualidade sem Deus, numa busca através da filosofia de uma ética. Esse espírito seria essa ética, essa ideia da terceira premissa filosófica, que é essa ética, a arte do bem viver. Qual é o espírito que me move? Qual é a espiritualidade que me move para que eu não faça sofrer o meu semelhante, para que eu não faça mal ao meu semelhante? Há de se pensar uma espiritualidade de ausência de Deus. Dá para eu pensar ali a morte de Deus, a filosofia do martelo de Nietzsche? Pode ser, pode. Dá até para se pensar nisso. E como você iria escrever sobre isso para mim ou para a tia Denise, né?
qual seria o seu link para? Mas dá para se pensar. Uma espiritualidade sem Deus, uma busca através de uma filosofia de uma ética capaz de estabelecer no homem orientações a respeito da vida, para uma época de excessos e crimes, fundada na aliança entre sabedoria e a felicidade. Então, essa própria ética, ela seria essa espiritualidade que nortearia o bem viver humano. Ética, terceira premissa da filosofia. Essa seria esse pensamento de uma espiritualidade sem Deus. Uma espiritualidade que pauta no homem a sua própria concepção e entendimento de como se deve tratar a si e ao próximo. Todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. Sejam quais forem os meios que eles empreguem. É esse o motivo de todas as ações de todos os homens, inclusive os que vão se enforcar. Não briguem comigo, é com ele. Não se enforquem, ok? Mas ele diz que até o suicida ele busca uma questão de ser feliz. Explica isso para mim, Sheila. O Sponville se utiliza da filosofia para a construção de um saber viver, terceira premissa da filosofia. Para ele não haveria outro sentido ao filosofar, a não ser os de nos auxiliar na afirmação da felicidade ou de sermos menos infelizes. Sponville vai dizer que até quem deseja a morte não deseja morrer, deseja, no fim de tudo, dar cabo ao que está sentindo, que é o sofrimento. A psicologia pauta essa mesma ideia dele. Embora o homem venha buscar dentro dele algo que é quase que inalcançável, que é a própria filosofia. Que é a própria felicidade. A felicidade, no entanto, não é algo que aguardamos acontecer, algo que como esperar. Na verdade, a felicidade é algo que aguardamos acontecer, não é algo que aguardamos acontecer, algo que resida em nossa esperança. Ela é fruto de um processo, de uma construção, assim diz o autor. O que seria a felicidade? Hector e a Procura da Felicidade. Se vocês não assistiram esse filme, assistam. Ele é muito legal, ele é bem bacana. Vocês vão entender bastante o que o Derrida está falando. O Sponville está falando. O que é a felicidade? Como esperar é desejar sem saber? Não briga comigo, é o cara que está falando. Não briga comigo, é o cara. Como esperar é desejar sem saber? Página 272, antes que alguém fale que eu estou falando com alguém, não estou falando com ninguém, estou falando comigo e com, tá? Como esperar é desejar sem saber, sem poder, sem gozar? O sábio não espera nada. Não que ele saiba tudo. Ninguém sabe tudo. Nem possa tudo. Ele não é Deus. Nem mesmo que ele seja só prazer. O sábio, como qualquer um, pode ter uma dor de dente. Mas porque ele cessou de desejar, de querer outra coisa além do que sabe, ou do que pode, ou do que goza, ele não deseja mais o que é o real, mais do que o real. De que faz parte, e esse desejo sempre satisfeito, já que o real, por definição, nunca falta. O real está ali. O real nunca está ausente. É então uma alegria plena, que não carece de nada. É o que ele chama, é o que se chama felicidade. É também o que se chama amor. Não briga comigo, é com o cara, é lá na página 272. O que o Sponville vai dizer? A felicidade desesperadamente. O tradutor da Martins Fontes, na página 272, tem esse fragmento.
No filme Hector e a Procura da Felicidade, é exatamente essa inscrição de Sponville. Quando ele fala que o real não é falta. Num pensamento freudiano, da aula que a gente acabou de dar, as nossas maiores dores, elas estão no campo bem da fantasia, do que pode ou não pode ser. A realidade, por mais dura que seja, é a única certeza que eu tenho. E ele convida dizendo, é sábio aquele que não deseja. É sábio aquele que não espera sem o gozo. O que é o gozo? Alegria. E gozar com o que eu tenho é mais sábio do que eu esperar o gozo eternamente para a minha vida. Sheila, você não conhece a minha história, nem você a minha. Cada pessoa tem uma proposta de ideia. Isso, de certa forma, é um pensamento de Schopenhauer. Posso delimitar a ideia aqui pensando em Schopenhauer? Posso. Quando ele fala que o sujeito vai desejar para o resto da vida. E aí ele fala assim, o sábio tem que aprender a não desejar tanto, a gozar com aquilo que tem nas próprias mãos, ok? Gozar com o que é real. Isso também se chama o quê? Amor. Então, é amar o que eu tenho, mais do que amar aquilo que eu ainda não consegui comprar, adquirir, amar, casar, transar, sei lá, qualquer coisa. E saindo do Sponville, a gente fecha com o Luc Ferry. Acabou, tá? Aí a gente fecha, tá, Adriano? A gente fecha, aí a gente vai almoçar feliz da vida. Vamos lá, Luc Ferry é um filósofo francês, nascido em 1951, professor de filosofia. O Ferry ele vai trazer o novo humanismo, ele vai substituir a transcendência vertical, Deus, pátria e revolução. Se a gente tem nos primórdios uma ideia, né, dessa transcendência, né, Deus, a pátria acima de tudo, Deus acima de todos, oh meu Deus do céu, nessa revolução, ele vai trazer essa transigência horizontal, que seria os seres humanos, a família, embora afirme que o sagrado não desapareceu dentre os homens. Então ele vai dizer o seguinte, o que eu colocava num pedestal muito grande, as novas composições a partir do capitalismo, dá para o ser humano uma autonomia. O capital dá ao ser humano uma autonomia. Com dinheiro a gente faz praticamente tudo que a gente quer. Inclusive a gente escolhe as pessoas que a gente vai amar, escolhe os grupos de amizade em que a gente vai... Eu não vou sentar na mesa de qualquer pessoa com dinheiro, né? Com dinheiro eu vou escolher quem eu vou estar. E a partir de um processo capitalista, mais num processo, e ele pensa num processo feminino, a mulher não se casa mais por dotes ou por condições de casamentos arranjadas. Ela escolhe com quem ela vai casar. E a partir disso, dessa nova resolução, desse novo humanismo, o Ferry propõe a veiculação de um pensamento filosófico simples, de fácil assimilação dos leitores, centrado sobretudo na elaboração de um novo humanismo. Aí na página 274, ele fala, ao surgir o casamento por amor advindo do capitalismo, outorga à mulher o poder de escolher seu marido, casando assim por amor, e desse casamento surgem os filhos e o amor por eles. Página 274. Então, com o advento do capitalismo, a mulher ela vai para o trabalho, o fragmento é maior, tá? Na apostila ele é maior. Ela vai para o trabalho, ela encontra a sua autonomia, os homens também, de certa forma, e nós, humanamente falando, homens e mulheres, podemos fazer escolhas das nossas relações erótico-afetivas, sexuais, amorosas. E eu não caso mais por conveniências, eu caso por amor. Automaticamente gero filhos dessa relação e automaticamente eu amo. Então, a minha primeira representação será essa representação de amor, de que seria esse Deus divino, pátria e revolução, igreja, torna-se a minha família, o meu semelhante, numa relação que antes era transcendental e vertical, ela passa a ser uma relação de
horizontal, uma relação de pares, de igualdade, numa horizontalidade. O questionamento do anti-humanismo. Ele é um outro ponto que a apostila toca, ele traz um novo humanismo, pensando o que seria transcendente de Deus, ele traz para os nossos pares, e os nossos iguais, família por escolha, né? Advento ali do próprio capitalismo, que dá autonomia aos pares para suas escolhas. E ele faz uma crítica a esse questionamento, ele questiona, né? Óbvio, ele vai ter outras formas de falar também, até mesmo por conta da política, que ele é inserido na questão da política. Ele vai trazer o questionamento do anti-humanismo e do transhumanismo, uma crítica sobre a genética, tecnologia e a recombinação do DNA, o que a medicina não ocuparia. E qual é a crítica dele? O lugar que a medicina ocupa numa questão terapêutica, de terapia, cuidados médicos ao homem, a medicina está ali aperfeiçoando esse novo homem, esse homem biológico. Seria a tecnologia, a medicina, né, trazendo uma nova biologia, um novo homem. E as condições ampliadas das novas tecnologias que ultrapassam o humano, que vão para além desse homem, né? Para além do que é esse homem biológico. E ele, por conta de ser um novo humanista, de se pensar a humanidade biologicamente natural, faz uma crítica às novas recombinações da genética da própria medicina. Qual é a crítica dele? A medicina, ela vai além de uma condição terapêutica para dar ao homem outras condições. Então, ele vai chamar de anti-humanismo, de transhumanismo. Essa condição de ser diferente, de ser trabalhado a partir da medicina. Tem um filme, eu não vou lembrar agora, O Homem Bicentenário, lembrei, por acaso lembrei. O Homem Bicentenário. É mais ou menos essa crítica dele. Gente, a gente fechou por aqui, capítulo 15. Beijo na alma de vocês. A gente tira dúvida no Zoom. Tchau, tchau.